dia, galerinha! Respiradinha entre uma aula e outra sempre importante. E vamos lá. Passei de tarefa, página 7. Obrigada por ter achado a sala. Então, página 7, página 8. Só 7 e 8? Ô, vida mansa! Questão 1, então, na página 7. O Campeonato Brasileiro de Futebol de Série A é a elite do futebol brasileiro. Essa competição tem duração de aproximadamente 7 meses e reúne as 20 melhores equipes de futebol nacional. Os 4 times que obtêm a melhor pontuação são rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro. Em contrapartida, os 4 times da Série B que têm as melhores pontuações preenchem as 4 vagas da Série A. Em uma partida, o time que sai vencedor receberá 3 pontos, o perdedor não realizará pontuação. No caso de um empate, ambos os times receberão um ponto cada. De acordo com os dados do último Campeonato Brasileiro da Série A de 2010, quando um time atinge aproximadamente 42 pontos nos jogos disputados, ele está fora da zona de rebaixamento. A velocidade para a leitura é só para a gente não perder nosso tempo de conhecer o futebol brasileiro. Letra A. Considere um time que tem 38 pontos e mais 2 jogos para disputar no campeonato antes do seu término. Esse time pode ou não ser rebaixado? Né, galerinha? Tranquilaço esse começo, né? Qual é o raciocínio que tem que fazer? Ele está com 38, tem que chegar em 42, ou seja, para sair da zona de rebaixamento tem que fazer 4 pontos. Como ele tem 2 jogos, isso pode ocorrer ou não ocorrer, então sim, ele pode ser rebaixado. Letra B. Escreva uma equação que represente a situação em que o time obtém 4 pontos nos 2 jogos e calcule as possibilidades de ele obter os 4 pontos. Como é que fica uma equação que representa isso, cara? Vitória mais empate. Pode ser P igual a 38 P igual a 38 mais V vezes 3. Tá. P igual a 38 mais V vezes 3. Mais E vezes 1. Mais Z mais Z vezes 1. Mais D vezes 0. Mais D vezes 0. Tal que V mais E mais D é igual a 2. V Só temos 2 partidas. mais E Mais D igual a 2. mais D Igual a 2. igual a 2. Deixa eu ler de novo a pergunta. Escreva uma equação. Não fechou, mas parabéns, hein, garoto. O sistema de equações foi bem legal. Foi bem interessante o sistema de equações. Show de bola, gostei de ver. Porque cada vitória vale 3 pontos, né? Pode ser 3V também, sem problema. Então ele pegou assim, ó. A pontuação do time vai ser igual ao quê? A 38, que é o que ele já tinha, mais o número de vitórias vezes 3, mais o número de empates vezes 1, mais o número de derrotas vezes 0. E é verdade, né? Certo? E ele sabia que eram 2 jogos, logo o número de vitórias mais o número de empates mais o número de derrotas tem que ser igual a 2. Beleza? Então o que ele fez foi um trabalho muito legal, muito interessante. Alguém teria uma outra maneira de tentar fazer uma equação que represente a situação de o time ter 2 jogos e ter que obter 2 pontos? 4 pontos? Eu botei 38 mais V mais E. Sim, eu estou gostando que vocês estão indo na linha do Naked Bear lá, né, da granola, certo? Estão indo na linha do Naked Bear, foi a última questão que a gente fez, parabéns, é isso que eu preciso, cara. Tu pegou aquela ideia e já está aplicando na próxima questão. Parabéns, galerinha, estou orgulhoso do serviço de vocês. Mas olha só, às vezes a coisa é muito mais fácil do que a gente imagina, né? Tudo bem ter chamado de alfa, beta, a letra não importa, né, galera? Isso a gente discutiu também já. A letrinha não importa. Pode ser alfa mais beta igual a 4. Mas ele queria isso, 2 eventos, a soma dos 2 eventos tem que dar 4. Então, 2 coisas que eu não sei quanto vai ser, igual a 4. Beleza? Quem colocou mais elaborado, tudo bem, não tem problema. Certo? Quem colocou mais elaborado, não tem problema. Mas tem que ser uma equaçãozinha só para representar a situação. Então, como ele tem que obter 4 pontos, alfa mais beta igual a 4. E ele pediu mais coisa, né? E calcule as possibilidades de ele obter os 4 pontos. E
E aí, quais são as possibilidades? Em 2 jogos, eu acho que vai Dois ganhar. jogos é uma vitória e um empate. Então seria o primeiro jogo, que é o jogo alfa, ganhou quantos pontos? 3. E o segundo jogo, que era o jogo beta, 1. É uma das possibilidades. Ele ganhar o primeiro jogo, empatar o segundo. Qual é a próxima possibilidade? Alfa igual a 4. Alfa igual a 1, empatou o primeiro, ganhou o segundo. Ganhou 3 pontos, dá os 4 pontos. Mais o quê? Isso, exatamente. Ele ganhar os 2 jogos passaria, né? E ele, mas naquela questão, tu vê, ele tinha que dar igual a 4 na equação, né? Então, aquela outra possibilidade, embora exclua o time do rebaixamento, não corresponde à pergunta que o autor fez na questão, que era para obter exatamente 4 pontos. Então, quantas possibilidades nós temos? 2. Só 2 possibilidades para o cara atingir exatamente 4 pontos. Vitória e empate, empate e vitória. Então, essas seriam as soluções. Posso até chamar de solução 1, solução 2. As 2 possibilidades. Agora, Na equação não teria que pôr uma opção derrota, só que não mudaria nada pelo fato de multiplicar por 0, mas... não, é que eu quero te dizer é que assim, ó, é bacana isso que tu fez, que foi a linha que a galera atacou, a galera fez assim, ó, a pontuação que ele vai obter é 3 vezes o número de vitórias, mais 1 vez o número de empates, mais 0 derrotas, igual a 4, né? Isso. É isso que a gente quer obter, certo? Beleza. Isso aqui, o número vezes 0 dá 0, fica 3v mais 1e igual a 4. Então aqui escrever essa equação, absolutamente verdadeira. É a mesma equação da outra, né? E quais são as possibilidades para isso dar 4? V igual a 1 e E igual a 1. Isso me mostra que ele tem que ter uma vitória e um empate. Então assim, quem fez a equação dessa maneira, obedeceu o que o autor pediu, obedeceu porque fez uma equação que representa a situação que nós estamos pensando. E a solução? Ficou uma solução só. Aí o fato de ter ficado com uma solução só, não seria tão interessante. Eu acho que o autor quer mostrar aquilo que no final da última aula eu tentei mostrar para vocês, que uma equação com várias incógnitas possui infinitas. Tu concorda que se nós esquecermos o fato disso aqui representar número de pontos em jogos de futebol, quais são as soluções para essa equação aqui, esquecendo o contexto? 3 e 1 e 3 e 1, o que mais? 2 e 2, 0 e 4, 4 e 0, 5 e menos 1, menos 1 e 5, acho que tá bom parar, né? Concorda comigo? 3,5 e 0,5. Quantas respostas esta equação possui? Infinitas. Infinitas. Certo? Aí, ambientada no jogo de futebol, quantas soluções? 2, né? Show de bola. Mas olha, enriquecedor o teu comentário, garoto. Parabéns, hein? É isso que eu preciso. Quem de repente escreveu essa equação com essa solução, eu tenho que dar certo igualzinho. Para quem leu aquela, né, a questão pode interpretar assim e vai ficar perfeito. E outra, hein, galera, eu não tiro o mérito de quem escreveu mais de uma equação e fez a coisa um pouco mais elaborada, tá? Parabéns. Fizeram a tarefa com uma estrelinha. Show de bola. Tranquilo. Vamos continuar. Qual é a próxima questão? Pois não. Sim, a gente pensou 3 mais 1 igual a 4, ele é tão idiota que a gente não escreveu, certo? Se nós, é aquela história, se a gente quisesse assim, vou fazer bem bonito, aí nós íamos subtrair B em ambos os lados, subtrair B em beta em ambos os lados, ficaria alfa igual a 4 menos beta. Achei a equação que me levará às soluções. Aí eu penso, o número de empates, deixa eu ver, beta pode ser 1, se ele empatar 1, o alfa dá 3. Achei a solução, certo? E se ele... vai ter que ser isso então, né? O beta 1 e o alfa 3. Não, mas se o beta for 3 e o segundo jogo for 3, 4 menos 3, 1, a alfa vai ser 1. Aí eu posso dizer, fiz uma conta, né? Mas tu vê que interessante, calcular, e esse é um aprendizado meu recente. Calcular para mim, eu sempre imaginei, o cara tem que fazer conta.
Aí o cara fala lá dos engenheiros gregos, né? Ah, os engenheiros gregos faziam as contas, tal aqueduto, não sei o que, monumento e pilar de 800 toneladas. Conta que a gente fala, cálculo, é cálculo assim, às vezes mental, às vezes um esboço na areia do que está acontecendo. O engenheiro romano de 2000 anos atrás não é um cara com uma papeleta, um chapéuzinho ali explicando para a galera, é um dos caras que está na obra, só que em vez de fazendo força, ele está falando para a galera, isso aí não vai funcionar, pensa bem, vamos por aqui, olha essa rampa não está na inclinação certa, vocês vão se matar, vão baixar a inclinação, aumentar a rampa. Entendeu? É o cara que ficava dando ideias, certo? E o calcular às vezes era mais intuitivo, era usar um compasso no chão para fazer umas proporções, né? Com a varetinha, media aqui, depois media lá. Esses dias eu estava vendo um programa que eu fiquei apavorado, né? Tem sempre aquela história, os alienígenas do passado, né? Que os alienígenas moveram as rochas porque o homem não tinha tecnologia para isso. Esses dias eu vi um cara dando uma explicação que eu fiquei embasbacado. Ele pegou lá uma rocha de 800 toneladas que os romanos tiraram de uma pedreira e levaram para outro lugar, e mostrando, né, que com o maior guindaste da atualidade dava para fazer, mas ia ser super difícil. Aí, então como é que os romanos, né, já que eles não tinham guindastes nem comparados com os mais modernos atuais, conseguiram fazer isso? Aí o cara, usando lá um programa de computação 3D gráfico, ele mostra que os romanos pegaram uma pedra de 800 toneladas esculpida, retangular, e fizeram um encaixe de madeira redondo aqui e um encaixe de madeira redondo aqui, e saíram rolando aquela pedra de 800 toneladas. Porra, cara, genial! Genial! Certo? Então tu vê, né, cara, como a falta de tecnologia às vezes te faz ter uma sacada que tu não teria tido se tu tivesse uma puta tecnologia para te ajudar, com uma nave espacial que erga a pedra. Pô, aí eu só aperto 2 botões, né? Então tu vê, os engenheiros romanos eram mestres, né, na sacada, nas ideias, em calcular soluções, né? Só que hoje calcular pra gente é mais fazer uma conta mesmo. Às vezes calcular é intuir, né? 3 mais 1 igual a 4, 1 mais 3 igual a 4. Parabéns pela colocação. Vai dizer que às vezes a maneira como o cara pergunta tira a gente da resposta, né? Olhando isso aqui parecia que era um cálculo muito difícil para fazer, né? E era bem intuitivo. Olha só, toda essa ladainha para ele falar assim, ó, a equação utilizada na resposta é denominada equação linear. Alguém lembra por que o nome linear? Porque os expoentes estão elevados a 1. Muito bem. Tem alguma coisa a ver com gráfico também, não é? Como é que é? Tem alguma coisa a ver com gráfico? Sim, a gente pode fazer uma solução de uma equação linear graficamente, né? Quer ver? Olha só, imagina que eu pego e vou representar alfa e beta como eixos, beleza? Uma das soluções era o que mesmo? 1 e 3, 1 para alfa, 1 para beta, 3 para alfa. Essa era uma das soluções, concordam que representei graficamente uma das soluções da equação? Certo? Já fizemos isso, né? E depois qual era a outra solução? 3 e 1. Aqui é 3 e aqui é 1. Então a outra solução está aqui. 3 e 1. Aqui está a solução. Show de bola. Poxa, tu vê, são só essas duas soluções que nos satisfazem porque essa equação está amarrada a 2 jogos de futebol que ocorrerão, né? Se nós não estivéssemos pensando nisso, pensando nas outras infinitas soluções, todas as outras infinitas soluções dessa equação estão nessa reta, certo? Por exemplo, que ponto é esse aqui? 1, 2, 3, 4 e 0. Fecha a equação? Então tu vê, tem a ver com gráfico. Tem a ver com gráfico. Dá para responder aquilo graficamente, olha que interessante. Que é o que vai acabar acontecendo logo. Logo a apostila já vai falar disso. Boa colocação mais uma vez. Tô orgulhoso, hein, galera? Só comentários interessantes. Uma equação linear é toda equação escrita na forma. Eu lembro, cara, que dava pavor esse excesso de letras, ó. Ele pegou e igualou a B. Será que se eu igualar a C muda a ideia, pessoal? Igual a C. Ou não? C eu já usei aqui, né? Ele usou A1, A2... Ah, e o X ele usou o mesmo, né? Não, os dois eram tipo A1 vezes... Pois é, mas ele mudou, ele colocou X1, X2 também? Sim. Colocou, então tudo bem. X1, X2, X3. E aí eu vou igualar, então, já que eu usei o C, eu vou igualar A maiúsculo. Mudou a ideia? Não, né? E se eu tivesse feito assim, ó, A1, A2,
A3 e aqui eu vou chamar de X, Y, Z. Mudou a ideia? Não, né? Isso era uma coisa que eu não enxergava isso quando eu tinha a tua idade, eu demorava, quando era mais técnico, assim, aquelas letrinhas já ficava puto da cara. Ele disse que o númerozinho da frente é o Já sabíamos disso de equação de segundo grau, não é isso? Determine os coeficientes da equação de segundo grau. Nada de novidade. Depois ele disse que as letrinhas são chamadas de incógnitas. Ó, há quanto tempo vai ficar chique na nossa fala, a gente usa essa palavra, né? Incógnita. Qual é a incógnita? E depois ele fala que B, no meu caso azão, é o termo independente. Alguém sugeriria por que essa denominação termo independente? Porque, exatamente, porque já que ele está sozinho, já que ele está desacompanhado de uma letra, de uma incógnita, o valor das incógnitas não vai interferir nele, né? Se esse cara for 5, esse resultado dá um valor. Se for 1000, dá outro valor. Esse coeficiente, né, vai ter o seu resultado final alterado pela incógnita. Então, enquanto aquele cara não, ele é independente do resto. Nome justo. Nome justo. O que ele falou? Ele falou que tanto os coeficientes quanto o termo independente devem pertencer aos números reais. Ou seja, vai ter equação linear com número imaginário? Não, né? Lembra o número imaginário, o izinho? Ou seja, ó, fica tranquilo, isso aqui só na faculdade em cálculo D. 2ix mais y igual a 3i mais 7. Esquece, não vai ter número imaginário em equação por enquanto, beleza? Só na faculdade, daqui a muitos anos de matemática, se tu tiver muito tesão pela matemática, tu vai estudar isso aí. Muito legal. Show de bola. Agora deu, hein? Tô enrolado hoje. Questão 2. Quanto aos expoentes, quanto aos exemplos das equações lineares a seguir, escreva os coeficientes, as incógnitas e o termo independente. Então, tranquilinho, né? A apostila te ensinou o que era o quê e agora ela está te cobrando. Quem são os coeficientes? 4 e 3. Quem são as incógnitas? Tal que MN é pertencente aos reais. M tá? e N. Legal se tu colocar que ele pertence aos reais, show de bola. Show de bola. E depois termo independente, quem seria? 2. Tu vê, né, cara, como a apostila é didática, como ela tá explicando tudo bonitinho, como tá fácil de digerir. Ô, professor, Pois tinha não. menos 2. Menos 2 por causa do... Tinha um menos ali? Tinha. Não. Não tem Não, menos não, nenhum. não. Não, é do lado. É 2 mesmo. Já é questão. Ah, Depois, a letra B, menos P, menos 2Q, mais 5R, igual a 0. Menos P, menos 2Q, mais 5R, igual a 0. Quem são os coeficientes? Menos 1, parabéns. Menos 2 e 5, show de bola. Ou mais 5, sem problema. Quem são as incógnitas? P, Q e R. E depois, quem é o termo independente? 0. Um menos P é interpretação. Legal, quando a gente fala incógnita, a gente não precisa se preocupar com o sinal dela, certo? A gente pode simplesmente botar a letrinha. Tá? Então, colocar menos N, menos P é deselegante, porque na verdade o menos é do coeficiente, que é menos 1. Não, o termo independente, botar um P estaria errado. Ah, sim, o termo independente, ele sempre vai ser um número. Ele nunca vai ser uma letrinha. A menos Mas que... talvez não- Porque assim, ó, bacana o que tu falou, olha só. 2x mais 3y igual a A. Eu poderia fazer essa equação e pedir assim, determine quem é o termo independente para que x seja tanto e y seja tanto. Aí tu ia substituir as incógnitas e ia descobrir quem é o A. Então o termo independente até pode ser uma letra momentaneamente, certo? Mas não nessa situação. Né? Tipo assim, botar menos P, passar para lá, mais P, agora ele é o termo independente. Não é o fato de estar lá que ele é termo independente, é o fato de ser um número sem não estando acompanhado de letra, certo? Ô professor, mas aí na resolução da conta ia dar um número igual, não ia? Ali no A. As incógnitas, sim, aqui vai dar um número. Por isso que nessa... Ó, eu só estava mostrando para ele que o termo independente não será uma letra, a menos que eu force a barra. Tá beleza? É isso que eu quis dizer. Certo? É isso aí.
o termo independente não será uma letra, ele é sempre um número, a menos que eu peça para te determinar ele, é que eu crio uma questão te forçando a isso. Tá, então os sinais vão ser sempre dos coeficientes. Parabéns. Os sinais são sempre dos coeficientes. Letra C. Ele fala 7x menos 3 quintos de y menos raiz de 2z mais w, a mãe vai bem, igual a 1 meio. Nada demais, né, galera? Quem são os coeficientes? 7 menos 3 quintos menos raiz de 2 e 1. Parabéns, o 1 geralmente é o que a galera tem mais dificuldade de enxergar. Incógnitas. X, Y, Z e W. E finalmente o termo independente. 1 sobre 2. 1 sobre 2. Show de bola. Na prova não precisaria botar aqui pertencentes reais aí. Não, ali naquela situação não. Era uma... Não, mas assim, se tu colocar, cara, tu só tá enriquecendo, entendeu? Não vai ter problema nenhum. A dúvida, opa, desculpa. Era só colocar. Show de bola! Galerinha lá no cantinho, ó, tá? Ali, ó, é 1 meio. É 1 meio. Ah, interessante isso que... Vamos discutir isso aí, legal, legal. Um meio pra mim seria 1 mais meio. Aí seria só meio, né? Ô galera, olha só. Uma discussão aqui atrás rolando que é muito interessante e que também em algum momento da minha vida me deixou agoniado. E pior, já estava dando aula quando me veio essa agonia. Leitura de fração, né? Como é que se lê isso aqui, ó? 3, número. Sétimos, nome. Numerador, denominador. Né? Isso é uma coisa que tem que ensinar para criança, né? O numerador é o número, tu lê como número. O denominador tu lê como nome. Certo? 3 sétimos. 2 quintos. Não é isso? E quando é 2, 5 sobre 2. 5 meios. Né? O 2 a gente lê meios, o nome dele. Não é isso? Então ler 1 meio tá perfeito. 1 meio. Tá perfeito ler assim. Mas o que significa um meio? Não é a metade de alguma coisa? E a metade de alguma coisa pode dizer que é meio. Então chamar de meio também está correto. Beleza? Até porque o número 1 volta e meio nem aparece, né? Não é isso? X não é o 1 que está ali? Então meio é como se o 1 estivesse ali automaticamente quando a gente fala meio. Então 1 meio ou meio está correto. Se tu quiser, se o cara fala 1 meio e tu entendeu isso aqui, ó, né? 1 meio, não, é 1 inteiro mais meio. 1 inteiro mais 1 meio. Não é da Beleza? mesma coisa, né? Hã? Não é da mesma coisa. Se não ia dar a mesma coisa. Então tu vê, né, cara, quando tem a parte inteira, né, é número misto, né, é que é perigoso aquilo ali, né. Mas parabéns, galera, ó, é assim que se aprende, cara, um cutucou o outro, vamos. E me chama, se puder, me chama que eu dou uma força. Nem sempre eu sei a resposta, mas aí tem o Deus Google para nos ajudar, né. Muito bem, adorei. Vamos que